falar aqui para vocês nada mais é do que a minha própria vivência aqui, e não só minha, mas de todos os companheiros que estão aqui, que trabalham nesse hospital, e de outras pessoas também que já trabalham com a tuberculose, né? E vou querer, com certeza, a contribuição de todos vocês nesse momento, para a gente trocar ideias a respeito. É um tema polêmico, a questão da segurança em tuberculose, né? Mas tem coisas muito facilitadoras que a gente pode realmente fazer funcionar, né? Então, repito, então, é da minha experiência de 27 anos aqui, mas também baseada em protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, CDC, que a gente trabalha. Já foi bem falado hoje aqui a questão epidemiológica da tuberculose, mas eu sempre gosto de fazer um desabafo, e acho que até então não foi nada falado em relação à infecção por tuberculose, até para fazer um pouco de diferença, que o profissional da saúde nós vamos ver aqui, né, é um profissional muito afetado em relação à infecção por tuberculose, né? Então, um terço da população mundial, dado que todo mundo conhece, né, está infectada pelo micobactéria tuberculose. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que a gente esteja doente. Se um terço da população, que hoje mundialmente é de 7 bilhões, né, e um terço, está infectado pelo micobactéria tuberculose. Estar infectado não é estar doente. Na verdade, a infecção pelo micobactéria tuberculose, chamada de infecção latente, nada mais do que um pacto entre o sistema imunológico e o hospedeiro. Na verdade, esse pacto ele pode se romper a qualquer momento. Momento em que eu era imunocompetente, possa ser imunodeprimida por um câncer, quimioterapia, droga imunossupressora, HIV, enfim, esse pacto pode se romper. E aí a gente pode adoecer. Cada doente, se não tratado, em um ano, ele pode infectar de 10 a 15 pessoas. Infectar, não quer dizer que essas pessoas vão adoecer, né? Eles têm em torno de 10% adoecem ao longo de sua vida, enquanto o paciente com AIDS, ele tem a chance alérgica, né, de adoecer de tuberculose a cada 10% ao ano, não é ao longo de sua vida, né? Então, sob o ponto de vista matemático, né, a gente poderia chegar a uma conclusão bem matemática, sem contar os condicionantes, outros fatores, a gente chegaria à conclusão que o paciente com AIDS que não trata, ele, ao cabo de 10 anos, ele vai ter tuberculose. E o que mais preocupa, na verdade, é que a doença que mais mata pacientes com AIDS é a tuberculose. E eu sempre deixo esse slide aqui, porque é um desabafo que eu gosto de fazer, porque no Brasil e alguns países da África, não sei se o Márcio está já bem acostumado a trabalhar na África, concorda com o que eu vou dizer, mas isso está descrito na parceria Stop TB, que é uma parceria associada à Organização Mundial da Saúde, que diz o quê? Que países como o Brasil e alguns países africanos de alta incidência e prevalência de AIDS, da co-infecção TB-HIV, eles computam a tuberculose, o óbito pela tuberculose sai na conta da AIDS. Tá? Bom, se a doença que mais mata pacientes com AIDS é a tuberculose, essa conta pode estar um pouco errada, né, gente? E principalmente nos países que eu estou falando, de alta incidência e prevalência. Tá? Bom, então no Brasil nós temos 70 mil casos de TB notificados anualmente, uma média, já teve 90, 120 mil, enfim. E existe o que o Fábio mostrou hoje aqui, o Top 22. É um ranking lamentável, tá? De 22 países que lideram em números absolutos os casos de tuberculose no mundo. Concentram nesses países 80% dos casos de tuberculose em todo o mundo. Então, o Brasil agora ele está em 17º, mas já teve 16º, já teve 21º, já teve em 15º, cada ano varia um pouquinho, mas ele não sai dos top 22, top lamentável, enfim. E dentre esses países, pasmem, está o grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, né? Que é dito um grupo emergente que tem um potencial imenso de crescer. Mas se a gente não revelar essa questão
questão da tuberculose, com certeza esse crescimento vai ser afetado. Tá? Então, produz 4,6 mil mortes no Brasil por ano. É a quarta causa de morte por doenças infecciosas no Brasil. A primeira, sepsis de modo geral. A segunda, AIDS. A terceira, pasmem, doença de Chagas. Eu achei que era malária. Vocês sabiam? Doença de Chagas. É a terceira doença infecciosa que mais mata no Brasil. E a quarta, tuberculose. E se for ver em mundo, a tuberculose é a terceira. E, para complementar, é a primeira causa de mortes em pacientes com AIDS. Daí a importância do tratamento da infecção latente, que vai ser mais bem abordado, acho, pelo pessoal daqui. Então, no mundo, né, hoje o Fábio falou em 9 milhões, e realmente ontem eu ainda vi na Organização Mundial de Saúde, são 9 milhões sim. Mas se tu olhar na página do Ministério da Saúde, são 6 milhões ainda, né, de casos novos de TB por ano, 500 mil, meio milhão de TB-DR por ano, tá? E 9% desses que já são TB-DR são XDR-TB. É muita coisa, né, gente? Já 100 países, vocês viram o mapa que o Fábio mostrou, já relatam XDR-TB, que ele explicou que é a forma extensiva de resistência da tuberculose, que o Dr. Camilo vai explicar muito bem daqui a pouco. Tá? No Brasil, então, em números de casos de TB-DR, isso aqui eu peguei no CIT-TB, não é SITE-TB não, é CIT-TB, eu não estou falando errado, parece que é uma palavra em português mesmo, é Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose, né? Nós puxamos aqui de 2000 a 2015, o sistema registra 12.686 casos de TB-DR, aí vem todas as formas de resistência, mono, poli, multi, tá? E em Santa Catarina, de 2000 a 2015, 483 casos. Na semana passada, eu consultei, eram 482. Essa semana ainda coloquei um paciente no CIT-TB e já estava lá no relatório do Ministério, mais esse 483 casos, mais um caso. Realmente, à medida que a gente vai inserindo nessa base de dados, os relatórios vão se formando de acordo com o número de casos verdadeiros. O Nereu, tá, que dados locais, então, já contribuiu tratando 102 pacientes de 2000 a 2015. Tá? E nesse meio tempo a gente teve 2 casos de XDR-TB. Os 2 que eu me lembro evoluíram para óbito, mas nós temos um caso de sucesso, né, que o Cleiton, né, e o Camilo vão falar. Tá? Bom, a taxa de cura da TB-DR, no caso a MR, que é a rifampicina esoniazida, é em torno de 57%, gente. Isso quer dizer o quê? Que a metade vai morrer, né? E é a última oferta de tratamento disponível. E aqui, para o XDR-TB, que é a tuberculose extensivamente resistente, depende de liberação do Green Light Committee e outros organismos e está em fase de aquisição. Talvez alguma coisa já tenha mais, né, Camilo? Que vocês vão falar. Na verdade, é o que se faz, né, uma junta médica aqui no Nereu, junto com o Ministério da Saúde, para tentar incluir e tratar esse tipo de paciente, que realmente é uma forma muito difícil de se tratar, né, e de bastante também de se curar. Tá? O total de casos de XDR-TB no Brasil, peguei no CIT-TB ontem também, é de 179 de 2000 a 2015. Tá? Isso realmente é um dado assim, ó, em 2012, eu acho, eu fui a uma reunião no Ministério e o Dr. Draulio Barreira perguntou se naquela mesa ali alguém sabia quantos casos de XDR-TB tinha no Brasil. Eu até fiquei assim, meu Deus, como é que eu tenho uma reunião dessa? Eu não sei. Né? Mas enfim, nem ele assim, calma, ninguém sabe. Acabei de saber, porque não tinha um sistema de informação. Esse diagnóstico demorava muito para ser feito. Hoje ele está agilizado. E a gente dá graças a Deus ao LACEN, ao nosso programa estadual, porque no Brasil são poucos os estados, né, da cidade, eram 7 estados, não sei se todos já têm a tecnologia que a gente está tendo para fazer diagnóstico desse tipo de paciente. Né? Eu me lembro, quando eu fui a essa reunião, eram 7 estados do Brasil que tinha tecnologia de ponta.
E agora vem essa cerejinha do bolo, que é esse teste rápido, né? Meu Deus, gente, isso aí vai ser muito mais fácil de se lidar com a questão da tuberculose. Aqui para nós, pelo menos. Infelizmente, todos os estados ainda não. Bom, na taxa de detecção, no Brasil estima-se que apenas 30% dos casos sejam conhecidos e notificados. Então, o negócio está feio, né? Tá. Diante dessa magnitude, né, a Organização Mundial já em 93 começa a falar da situação, colocando a tuberculose em situação de emergência para o mundo. Em 95 houve história em Nova York, relato de surto intra-hospitalar de tuberculose multiresistente, tá? Intra-hospitalar. Então, em 93 eles já estavam se organizando para isso. Em 94, então, o CDC define essas medidas de biossegurança, que é o que a gente vai tratar aqui. Na verdade, são medidas administrativas, ambientais ou de engenharia e de proteção respiratória. Em 2011, o Ministério da Saúde ele define os 3 Is de importância, que seria intensificação do diagnóstico de tuberculose, pensar em tuberculose, pensar, tratar, e o tratamento da infecção latente, mas infelizmente nós estamos com um problema no fornecimento do PPD, e se já era tímida o tratamento da infecção latente, isso acho que vai ficar mais tímido ainda, a não ser que eles liberem o mais rápido possível aquela alternativa chamada quantiferon, enfim, para se fazer o teste para saber se a gente tem infecção tuberculose, não doença. Tá? E outro ponto de importância que eles definiram é o controle de infecção nos serviços de saúde, que é o que a gente vai tratar. Bom, em 2000 a gente publicou da CITA, lembra? No Jornal Brasileiro de Pneumologia, uma pesquisa que a gente fez aqui. Na época, que foi 95, 96, estava sendo feito um inquérito nacional de resistência, lembra da CITA? Nesse inquérito eram excluídos os pacientes HIV positivos. Como a gente trabalha nessa área aqui, a gente vamos fazer um de HIV? Vamos. E a gente fez, realmente, né, o que aconteceu? Só vou resumir aqui, né? Dos 5 pacientes que tiveram resistência, e na época a gente conseguiu isolar resistência com tipificação também, né? 4 eram resistência primária e uma só era adquirida. O que é isso? São pessoas que já pegam bacilo já resistente sem nunca terem tratado ou feito tratamento inadequado para criar resistência no bacilo. Na verdade, já pegaram tuberculose primária. Mas o dado mais importante desse estudo qual foi? Foi que esses pacientes que tiveram tuberculose primária tinham mais números de internações que os outros. Claro, pode ter uma opção de coisa também, que está mais doente, né? Pegar, mas enfim, na verdade, esse foi o dado mais importante. A ocorrência de multiresistência às drogas com maior número de internações. Ou seja, tem bacilo circulante, multiresistente, né? E a transmissão da tuberculose multiresistente é idêntica à transmissão da tuberculose. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Esse aqui é um slide bem velho do Ministério da Saúde, mas eu gosto. Só que eu tiraria a palavra risco. São os desafios atuais da tuberculose no mundo, que é a co-infecção, que o Dr. Cleito vai falar, e a multidroga resistência, que o Dr. Carol vai falar. Eu ainda acrescentaria mais um desafio aqui. Droga. Tá? Não sei se a gente vive num ambiente enviesado já. Nós temos, a maioria dos nossos pacientes com tuberculose são usuários de droga ilícita, em especial o crack, né, gente? Com uma ou outra exceção, mas a grande maioria dos nossos pacientes. Eu sei que a gente vive num ambiente assim, né? Talvez não seja esse o reflexo na atenção básica, alguém pode me contradizer, mas aqui para nós essa é a realidade, infelizmente. E eu acho um desafio mesmo lidar com a questão da droga e a tuberculose e a AIDS juntas. Aqui eu gosto bastante desses slides, tá? Para a gente começar a pensar em arquitetura sanitária. Isso aqui era um sanatório na Espanha, nos anos 20, né? Quando a gente não tinha o tratamento potente de cura da tuberculose. Então, o que se preconizava? Incidência solar, ventilação. Isso é válido nos dias de hoje?
É muito válido. Por quê? Já se sabe que micobactérias tuberculosas e as micobactérias, de modo geral, são ultrassensíveis à radiação ultravioleta. Tá? E outra coisa também, que é o direcionamento do fluxo de ar. A gente vai poder ver aqui alguns exemplos de slides também, que influenciam e que realmente direcionam de forma simples. A gente pode fazer coisas que realmente modifiquem a carga bacilar do ambiente e nos deixem menos expostos. Tá? Aqui, se a gente for pensar, é um fluxo unilateral, né? Se o vento, a tendência do vento é vir daqui, porque são aberturas muito maiores. Se essas janelinhas forem ligeiramente abertas, faz uma diferença, porque a cabeça do paciente está aqui, a do profissional está aqui, e isso vai ser feito um fluxo unidirecional que vai ajudar bastante. Com relação à radiação ultravioleta, já está comprovado mesmo que realmente ele é muito sensível a esse meio físico simples, que é o nosso maravilhoso Sol, tá? Tanto que, para se lançar um saneante, um desinfetante em ambiente hospitalar ou laboratorial, eles testam em micobactérias, porque já se sabe que eles são ultra resistentes a meios químicos, tá? Aqui também um sanatório, então esse tipo de arquitetura sanitária em U, em V, então ele já foi na década de 20 pensado nessa situação, sendo colocados também, como foi aqui no Hospital Nereu Ramos, longe da sociedade de um modo geral, para isolar um pouco, porque se sabia da questão da transmissibilidade, né? O negócio era lá para baixo, isso aqui era um morro, na verdade, que ficava um pouco isolado, né? Outra questão de altitude, os pacientes mais ricos do Brasil iam lá para Campos do Jordão, por causa da questão da rarefação do ar, né? Porque o bacilo é estritamente aeróbico. Não sei se tem muito fundamento, o neurologista entende, né? Mas ajudava, né? Na época que não tinha medicamento, então incidência solar, rarefação do ar, direcionamento, enfim, do fluxo aéreo ajudava bastante. Alimentação e repouso também. E aí aqui até aparece o nosso paciente, né? Nada a ver. Então, vamos ser sinceros, nós temos solar e temos. Essa condição aqui a gente não tem, né? Os nossos pacientes não são obedientes, são usuários de droga, né? Aqui eles fizeram um passeio ao ar livre, a gente vê que esse aqui está com bastante medo de pegar, mas o padre dele nada, né? E aqui não tem nada a ver com os nossos pacientes, mas enfim, olha só. No momento de uma visita assim, com muitas pessoas, coletiva, eles preconizavam esse ambiente ensolarado, ventilado, porque sabem da questão da carga bacilar. Já sabiam, né? Empiricamente, mas não, empiricamente não. Já cientificamente. Tá. No Brasil, então, nós somos um país de alta prevalência da tuberculose, a epidemia de AIDS aumenta os números de casos de TB, pessoas vivendo com HIV/AIDS têm 30 vezes mais chance de desenvolver tuberculose do que as pessoas que não têm AIDS, né? O Felipe vai falar muito bem, já está ali atrás. A TBDR e a XDR-TB é uma emergência de saúde pública, tá? E a transmissão é igual da tuberculose. Então, profissionais de saúde têm risco aumentado, sim, comprovadamente. 2000 só em 2000, o INSS, a partir da Coordenação de Saúde do Trabalhador, inclui a TB e as doenças relacionadas ao trabalho. Então, só em 2000, vejam que atraso. Tá? Depois, no final, eu vou falar do estudo que a gente fez aqui, desde 88 até 2008. Isso aqui é um slide bem antigo, mas são estudos clássicos que já naquela época demonstravam o risco do profissional de saúde em relação à população geral quando expostos ao bacilo da tuberculose. Tá? Eu vou passar mais rápido, gente, porque está um pouco atrasado. E aqui, então, as medidas de biossegurança, né, que são determinadas pelo CDC, a Organização Mundial da Saúde e Ministério, para o controle da transmissão nosocomial da tuberculose. Ao contrário do que se pensa, as medidas administrativas, também chamadas medidas gerenciais, são as medidas que estão na base da pirâmide. Então, são elas as que dão as mais simples e as que dão mais impacto à questão do controle da tuberculose.
Depois vem as medidas de controle ambiental, também chamadas medidas de engenharia. E por último, tá, vem a medida de proteção respiratória, que é aquela questão da massa que nós vamos falar. Dentre as administrativas, então, busca identificação precoce de casos potencialmente infectantes do sintomático respiratório. Pensar em tuberculose, buscar fazer um exame e tratar. Tá? Controle do fluxo do paciente na instituição ambulatória de enfermaria e estabelecimentos de critérios de entrada e saída de isolamento respiratório. O Ministério da Saúde diz que são 2 baciloscopias negativas consecutivas, pode sair do isolamento. Precaução com aerossol, na verdade. Nós aqui no Nereu ampliamos, tá? A entrada para um quarto de isolamento com precaução por aerossóis são dados clínicos, radiológicos e história epidemiológica sugestivos, tá? A saída, então, 3 BR negativos, né? Na vigência de tratamento ou não, porque aí não se excluiu a tuberculose, na verdade, quando ele não está é que não houve exclusão, mas é que esse paciente é comprovadamente falcivacilar. Então, mesmo que ele vá ser, se for exclusão de diagnóstico, ou se não for e ele vai ser tratado, ele pode ficar junto com outros pacientes, porque ele não é bacilífero. Tá? Quando o paciente não tem escarro, o lavado, uma amostra do lavado, ele é suficiente para se tirar o paciente do isolamento. A menos que o médico ache ainda que ele tem que ele seja fortemente sugestivo de tuberculose, pelatoma, enfim. Mas geralmente aí o lavado dá positivo, mas às vezes não, tá? E tem tese também de doutorado que diz que o escarro faz uma varredura do pulmão, né? E ele é melhor que o lavado. Vocês sabem, né? Não sei dizer. Mas a gente pegou casos de lavados negativos, baciloscopia de escarro positivo. Vários. Tá. No ambulatório, claro, a gente vai falar um pouco de utopia, né? Mas consulta com hora marcada, tudo isso é administrativo gerencial, tá? Consultas com demais profissionais quando possível fora do período de transmissibilidade, então vocês vão ver outras situações. Agilidade filas de medicação, raio-x, priorizar atendimentos bacilíferos, sintomáticos, respiratórios. Aí é que tá, é aquela coisa que a gente pode fazer na sala de espera. Né? Chegar sintomático respiratório, né? Chegar isolado, botar lá no canto, as pessoas demais, suspeita de tuberculose, nada disso. Né? É com jeito de falar, olha, o pessoal que está tossindo, vamos lá, vamos pegar um lencinho, botar na boca, a gente tem máscara aqui para todo mundo, tem álcool gel, vamos botar, tem criança, tem idoso aqui do lado, vamos fazer isso. Então são coisas simples que a pessoa com delicadeza e jeito para falar vai conseguir fazer e sensibilizar aquela população que falei, tem criancinha do lado, tem muita tosse, tem gripe, fale na gripe também, porque a gripe vai tão estigmatizante quanto a tuberculose, né? Se possível, enviar um coletar escarro ao ar livre. A gente acha que coisa lá do século 300, mas é verdade isso. Isso, se viável, é bom. Tá? É bom para o serviço de saúde, é bom para os profissionais de saúde. A gente vai ver alguns exemplos. Só que no Rio de Janeiro funciona bem, tem um clima bom. Aqui chega no inverno, está chovendo, a gente vai mandar para o frio danado, vai mandar para coletar escarro na rua, é meio complicado. Tá? Mas isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Tá? Sintomáticos separados, como eu falei. Tá? Na enfermaria, como é que a gente faz? Tá? Quarto privativo, portas fechadas, janelas abertas, tá? Mais um paciente com TB confirmado sob tratamento. Aí vem uma confusão que, graças a Deus, os nossos médicos e os nossos enfermeiros e o pessoal da equipe mesmo também que trabalha já está com uma certa expertise, tá? Porque às vezes causa muito tumulto. Eu posso botar um paciente com tuberculose pleural junto com um paciente que é uma suspeita de tuberculose pulmonar? Posso? Posso? Nereu. Posso, Nereu? Olha só, posso sim. Por quê? Porque o paciente com diagnóstico de tuberculose pleural, ele não transmite para o outro paciente. E o outro, se porventura vir a ser positivo,
o pulmonar, o pleural está tratando, entenderam? Então, às vezes, botaram um paciente que não é bacilífero, outro bacilífero. Ou, enfim, os dois. Isso acontece muito na TIP 2, na nossa unidade de doente com Lyme, né? Então, tem muita tuberculose extrapulmonar, e aquele que é suspeito de pulmonar, ele pode ficar ali. Eu posso botar junto duas suspeitas de tuberculose pulmonar? Não. Porque as duas suspeitas não estão tratando ainda, tá? Um pode vir a ser e o outro não. Aí o que acontece? O ar fica aerosolizado, ele tem carga bacilar ali. Então o outro pode sim ter se infectado com o bacilo que o outro emitiu, que porventura foi positivo. Eu posso, isso é aerossol, nós estamos falando de aerossol. Eu posso botar dois pacientes com suspeita de gripe internados no mesmo quarto? Posso ou não? Posso. Por quê? Gripe não é aerossol que nem a tuberculose. Eu agora vou certo. Gripe não é. Gripe é gotícula. Então, gotícula é praticamente contato. Então, 1 metro de distância satisfaz, máscara cirúrgica satisfaz, tá? Para essa questão. E outra coisa, os pacientes que internam com síndrome gripal, se eles internam, é porque eles não têm só síndrome gripal. Teoricamente, eles estão com síndrome respiratória aguda grave. Se eles estão com síndrome respiratória aguda grave, o protocolo ministerial já manda utilizar o oseltamivir. Então, eu posso sim botar os dois ali, porque os dois vão estar cobertos. Entenderam? Tá? Se faz muita confusão. Outra coisa também, a máscara da gotícula. Tá? No caso de paciente com gripe, se ele não está quebrando partícula com micronebulização, com VNI, em UTI, tá? Ou mesmo no setor, eu posso e devo entrar com máscara cirúrgica no quarto do paciente com gripe. Porque é até melhor que eu entre, porque dali eu pego e jogo fora. Se eu usar minha N95, que é reutilizável, tá? O que pode acontecer? Eu vou mexer em locais onde a gotícula foi depositada, eu vou contaminar minha mão, vou mexer naquela máscara N95, vou guardar no meu bolso e eu posso pegar gripe por conta de ter usado uma máscara mais potente. Entenderam? Então eu faço questão de chegar no setor, é suspeita de gripe, é suspeita de TB, pego a máscara N95. Suspeita de gripe, eu faço questão de pegar a máscara cirúrgica. Para as pessoas não desconstruírem o conhecimento, tá? Porque senão a gente acaba desconstruindo. Outra coisa importante, tá, gente? Quando vocês forem pedir vaga aqui para o Nereu, estou com uma suspeita de paciente com TB multi-R. Por quê? Porque ele abandonou várias vezes. Todos os nossos pacientes são, a maioria dos seus dados que o doutor Fábio mostrou, reingresso após abandono. Se a gente tivesse que isolar todo esse paciente, nós não teríamos leito para isso. Claro que ele pode vir a ser mas na verdade o mais preocupante é o falente. É aquele paciente que está tratando direitinho, né? E não negativa. Esse sim. Esse não. Vamos botar já isolamento, porque tem uma forte tendência a dar realmente positivo. Tá, gente? Aqui, os pacientes saem do quarto apenas para exames. Eu estou falando que infelizmente não é assim. Né? Deveria ser sair para exame com máscara de 95, máscara cirúrgica do paciente, porque o que ele precisa? Só conter o aerossol, na verdade. Tá? Então, botar máscara 95 é EPI. Botar máscara 95 em paciente, além de, claro, ser eficaz, mas ele não consegue ficar. Por quê? Porque ela veda bem, nós todos somos profissionais de saúde, sabemos disso, veda bem e tu começa a inalar o teu próprio gás carbônico e tu pode até fazer uma síndrome respiratória, né, criança? Pode, né? Tá. Por quê? Porque a gente fica inalando, tem hora que tu fica muito tempo conversando com o paciente, está te dando uma tonteira, né? Tu já não, viu, Paulo? Tu já fica cansado de falar e aquele negócio, tu tem que falar muito, o paciente está falando bastante, complica. Imagina um paciente que já está com uma certa insuficiência respiratória. Eu, testemunhei várias vezes paciente chegando de maca, saturando 70 e pouco, com máscara N95 no rosto.
polêmica e acompanhante mais ainda, tá? Visita, o que é que a gente faz? Da máscara cirúrgica, tá? Mas está certo? Teoricamente não está certo, porque o aerossol, ele tem uma aerodinâmica de um gás e ele pode ficar suspenso por determinado tempo, que também varia das condições do local naquele momento, né? E o que acontece? Esse indivíduo ele pode vir a se infectar. Só que tem que levar em consideração que ele já estava dentro da casa do paciente, né? E outra coisa também, os pacientes já estão tratando. Outra coisa também que a gente pode facilitar muito assim, o nosso nível de consciência ao dar máscara cirúrgica para o visitante é colocar uma máscara cirúrgica no paciente também. A gente diminui, e de preferência, 1 hora antes da visita. Seria bem interessante isso, mas a gente não conseguiu fazer isso ainda aqui. Assim, ó, botar os pacientes que podem com máscara cirúrgica antes da visita. A gente tem horário de visita, embora tenha visita liberada também, né? Mas se a gente conseguisse fazer isso, a gente diminuiria bastante a carga bacilar no ambiente e o paciente, o visitante que chegasse com a máscara cirúrgica estaria mais bem protegido, tá? Outra coisa também é incentivar a visita no solário, como a gente tem solário que socorre, tá? Então, basicamente seria isso, tá, gente? Áreas de risco, todo mundo já sabe, todos de locais de assistência ventilatória, isolamento, sala de bronco, função de escarro, raio-x, onde vai corrente que pulsa realmente é área de risco. E dentro das medidas ambientais agora e de engenharia, que agora a gente falou administrativas, são coisas que a gente pode administrar, né? Existe a questão do binômio ventilação-pressão negativa. Quanto maior a remoção dessas partículas infectantes, menor o risco de transmissão da tuberculose. Aqui, eu posso deixar essas especificações para vocês, mas o ideal é que seja um quarto de trocas de 6 a 12 horas, 6 a 12 trocas por hora, né? O ar é dirigido para o exterior afastado das pessoas e sistema de captação de ar. E aqui os exaustores eu vou mostrar para ficar melhor para vocês, tá? A figura. E filtro EPA também, ele é importante, só que ele exige uma manutenção, ele é muito caro, e se ele não tiver a manutenção adequada, se o ar for recircular, é muito pior para nós, tá? Então, nós vamos ver depois em exemplos, fica muito mais fácil isso aqui. Aqui, ó, é bem simples, né? Só um direcionamento de engenharia que foi feito por uma mestranda, uma doutoranda da Universidade Federal do Pará. O Pará, eles trabalham bastante com tuberculose muito resistente, né? E eles então, exemplificaram o que a gente pode fazer de simples. Porque o ventilador, gente, não estou dizendo aqui que o ventilador é um elemento de proteção e segurança do trabalho. Não estou dizendo isso, não é, tá? Mas ele colocado de forma criteriosa, avaliada, né, ele realmente pode ajudar, e nós vamos ter mais exemplos de como ele pode ajudar. Então, aqui tudo que é azul é uma ventilação, aqui por trás tem outro ventilador, é uma maneira de dispor os pacientes, né? Aqui estão os pacientes bacilíferos e aqui é um exaustor. Então, isso realmente faz uma pressão positiva e pressão positiva, e aqui vai sair, né, levando toda as gotículas, não, os aerossóis, tá? Ó, aqui, ó, fica como se fosse, né, aqui estou exercendo uma pressão positiva, mas aqui, ó, aqui vai começando a ficar pressão negativa, porque é um exaustor que está sugando, tá? Isso aqui, eu até me emocionei quando eu achei esse slide aqui. Por quê? Porque o meu livro é assim. Se a gente vê slide sem nada, sem teste, sem doutorado. Nós já tínhamos feito isso, né? O pessoal mais antigo aqui sabe. Aqui, ó. Fenestração das portas, nós fizemos, tá? Aqui, o leito do paciente, quarto isolado. E aqui, exaustor, nós temos exatamente isso. Só que o nosso exaustor é aqui, ó. Olha só a direção do fluxo, porque aqui entra vento, e realmente no Nereu entra porque é para a rua. O exaustor ajuda a fazer essa captação e o fluxo fica bem unidirecional. E isso a gente tem, só que assim, ó, a gente tem que ligar os exaustores cada vez que entra no quarto.
Então, para quem trabalha à noite, por exemplo, às 8 horas, o horário de universidade, medicação e tal. Chega às 7 no plantão, vai ligando todos os exaustores. A hora que chegar mesmo para prestar o atendimento, a carga vacilar vai estar bem diminuída. Isso funciona, gente. Já volto para o outro lado. Isso aqui é um exemplo de filtro EPA, então. Se ele não tiver manutenção, nesse caso, aqui ó, é onde recircula o ar. Tá? Ele tem, a intenção dele é jogar o ar purificado, não para a rua, né? Mas para onde é o local de recirculação do ar. Então, se ele não tiver manutenção adequada, estamos ferrados. Tá? E a gente sabe que no serviço público, o que acontece? Licitação, aí o tá, enfim, não vamos comentar. Bom, aqui estão os nossos modelitos de máscara N95 ou PFF2, tá? Essa aqui nós estamos esperando, Cristina, até hoje, né? Na verdade, a gente está querendo comprar. Até se tu quiser falar alguma coisa, porque a Cristina já viu as especificações todas. Uma época era boa, outra época não era. Mas o que acontece? Essa máscara, ela tem uma membrana aqui, gente, ó. Então, quando eu falo, a membrana se abre. E qual é o risco dessa abertura de membrana de eu pegar tuberculose? Praticamente nenhum, porque eu exerço pressão positiva. E na hora que eu inspiro para inalar o bacilo do sujeito, essa membrana se fecha. Tá? Então, realmente, ela funciona. E só assim, ó, não pode ser utilizada para melhorar muito a nossa capacidade de trabalhar com o paciente, né? E só não pode ser usada nunca, jamais, em campo cirúrgico, em ambiente que tu vá contaminar. É exatamente para esse tipo de situação, para tu não inalares e se sentir confortável com a tua própria respiração. O espirro, então, tem em torno de uma dispersão de 2 milhões de bacilos, a tosse 3,5 mil, só que isso é muito matemática, a vida não é só matemática, a gente depende das condições ambientais, tá? E de bacilos, de vacilaridade do paciente. Se ele for falso vacilar, é claro que vai ser menos. Se ele for bastante bacilífico, é claro que vai ser mais. Tá? Então, aqui está um exemplo, né, de risco e precaução. É claro que essa aqui, na verdade, ela estava toda paramentada assim, porque ela também ia fazer aspiração no paciente com hemoptise, então é o máximo do... Faltou aqui o capuz ainda, né? Não chega lá no ebola, né? É o máximo que aqui no hospital a gente utiliza em termos de... Tá. E aqui, dentro das precauções com aerossóis, quem transmite tuberculose? Pacientes bacilíficos de tuberculose pulmonar ou laríngea. Tá? Então, tuberculose óssea, tuberculose miliar é meio impressionante. Tuberculose renal, espalha, enfim. Tá? Neuro-TB não transmitem a tuberculose. Tá? Então, é só para ficar bem claro isso. E essas gotículas de secreção, que na verdade são aerosóis, elas são chamadas partículas de Fligg. E esse ressecamento dessas partículas de Fligg, elas originam partículas menores de 1 a 5 micrômetros, com potencial infectante e comportamento aerodinâmico semelhante aos gases, ou seja, núcleos são chamados de núcleos de Wells nessa hora, podendo permanecer em suspensão por algumas horas, e é aí onde a gente tem que entrar com... Por isso que o profissional tem que entrar com a máscara N95, porque ele vai chegar num ambiente aerosolizado. E o aerossol tem um comportamento aerodinâmico de um gás e ele pode ficar suspenso por horas até. Ao contrário da gotícula, que é uma partícula mais pesada, se deposita e pronto. Tá? Então, gente, a máscara cirúrgica não é EPI para TB, mas é EPI para gripe. Tá? Faz questão de dizer, é EPI para gripe. Ela serve, então, a precaução com aerossóis, né, a N95, e o seu uso mesmo, no caso, está indicado, no caso da tuberculose, para contenção de partículas no momento que são geradas, ou seja, uso pelo próprio paciente. Acabando, então, aqui as formas, então, de se colocar a máscara N95, né? E, para finalizar, esse é o último slide, eu só queria falar de relatos de casos de TB hospitalar e uma série histórica de casos que a gente fez aqui no hospital, também contribuindo com alguns dados locais.
Uma das coisas que a gente sempre fala é paciente, visitante, trabalhador. Todos esses têm que ter a mesma proteção, em termos de proteção da transmissão nosocomial da tuberculose. Quando eu falei isso na última aula, tinha um médico do hospital infantil que disse, olha, muito bem lembrado, por quê? Porque na criança, tá, geralmente o caso índice é o pai ou a mãe. E o que acontece? A criança fez diagnóstico antes, mais imunodeprimidinha, estava mais debilitada, foi tratada infantil, aquele pai e aquela mãe circulando como acompanhante, né, passando tuberculose para uma opção de outras pessoas. Então, em criança, tem que se pensar que o caso índice pode ser o pai, a mãe, o adulto da casa. Tá? E, então, por isso essa tríade, a gente esquece do visitante. Né? Caso de TB hospitalar. E, uns anos para cá, nós validamos 2 casos de tuberculose intra-hospitalar. Não fomos só nós do núcleo, nós levamos para a CCH em reunião e eles validaram conosco como caso de transmissão intra-hospitalar. Se foi de foco endógeno ou não, não interessa, ela ocorreu dentro de uma internação hospitalar. O primeiro caso foi um paciente que ficou mais de 1 ano internado. Ele veio única e exclusivamente por causa de uma infecção que ele tinha em ferida operatória de traumatologia, de ortopedia, e ficou meses sem ter nenhum sintoma respiratório. No final das contas, já da internação dele, foi diagnosticado tuberculose. Aí a gente levou para a CCH, foi validado, porque ele não chegou com esse diagnóstico. Não foi feito PPD também, para saber se ele tinha infecção latente, não foi feito quimioprofilaxia, tratamento de infecção latente. Enfim, ele realmente fez uma tuberculose intra-hospitalar. Né? Se foi reativação de foco, muito que bem. Se foi uma nova carga, infelizmente, aconteceu. Um outro caso também, são 2 casos só, foi um outro paciente que internou, era um paciente psiquiátrico. Ele ficou internado 6 meses, esse paciente, só com quadro neurológico. Ele não tinha nada respiratório, nem broncoaspirado ele tinha. Tá? E aí, o que aconteceu? Ele foi para a UTI, depois de 6 meses de já internado, a UTI suspirada, uma lesão pulmonar aqui, papai, vamos fazer. O paciente evoluiu para óbito, e a cultura dele veio positiva para a bactéria tuberculose. A Darcy que é culpada disso tudo. Tá? Enfim, esse caso também foi validado como caso de tuberculose intra-hospitalar. E para acabar de vez mesmo, nós fizemos uma série histórica de... orientei um trabalho do TCC, na época eu era professora da Unisul, da Karine Furlan, que trabalha na UTI, e nós estudamos... todos os casos de profissionais aqui do Hospital Nereu Ramos que tiveram tuberculose de 88 a 2008, tá? Deu 21 anos. E quando nós fomos pedir dados para a Secretaria de Saúde do Trabalhador no Estado, tem alguém da Saúde do Trabalhador? Dos 17 casos que a gente tinha aqui, que a gente conhecia empiricamente, eu, Cristina, que entramos aqui em 88, a gente falou, ai, fulano tem tuberculose, ai, fulano foi afastado porque tem tuberculose. Desses 17 que a gente se lembrava e conseguiu atrás deles todos, a Saúde do Trabalhador só tinha registro de 9. Tá? Então a gente optou pelo empírico, né? Fomos atrás dos funcionários, de todos os servidores que realmente adoeceram aqui no hospital. Hoje, de lá para cá, a gente já teve mais casos de tuberculose, né? Entre profissionais. E o o dado mais importante desse estudo foi o quê? Que nenhum desses 17 profissionais trabalhavam na unidade de fisiologia, que é a unidade de maior carga vacilar, no momento em que adoeceram. E nós tivemos o cuidado também de observar a escala 3 meses antes, para ver se eles estavam trabalhando ali. Tinha uma que há 4 meses trabalhou na fisiologia, tá? Mas de 3 meses para cá, ninguém trabalhava ali na fisiologia. A gente sabe que a tuberculose pode, né? Enfim. Mas é interessante saber o resultado desse estudo. Por quê? Porque assim, ó, lá na fisiologia, que tem a maior carga vacilar, né? Supostamente, todos os pacientes facilíticos ficam lá, né? Lá todo mundo usa máscara. E aquela suspeita que não foi suspeitada em tempo hábil, tratada em tempo hábil, fica em outras unidades, na internação, chegando tinham profissionais da nutrição, da limpeza, da internação, da enfermagem, né? Então, esses
postos, até o especialista chegar com o pneu do inferno, não é porque eles estão aqui, tem alguns aqui, mas eles estão com uma expertise muito boa e já ter um olhar e realmente já isolar. Isso acontece, o plantão gosta ou não, mas o plantão às vezes ele coloca numa unidade, o especialista chega no outro dia, no final de semana, já bota isolado o paciente. Isso a gente tem muito aqui. Mas o plantão também já está pegando essa expertise. Mas a gente pode dizer que realmente, assim, tanto os pneus quanto os infectos são com um olhar muito bom, muito precoce. A própria enfermagem ajuda a gente também a levantar bastante dados epidemiológicos que realmente possam estar suscitando e pensando em tuberculose. Era isso, pessoal. Um abraço.